Seja muito bem-vindo, meu aprovado, minha aprovada. Vamos para mais uma aula aqui, ó, maravilhosa, é sobre a nossa taxa de câmbio, tá? Aula simples também, tranquila, não tem muito segredo, vai ajudar demais nas provas aí. Então presta atenção nisso daqui. Quando a gente fala de taxa de câmbio, tá? O que a gente vai imaginar aqui, gente? Câmbio, ele nada mais é do que uma troca. Troca de quê? Troca de moeda, tá? É isso. Então é uma taxa que ela é utilizada para a troca de moeda. O que acontece? Hoje, se você tiver, né, devido à cotação atual, certo? Se você tiver R$ 1, certo? Com quantos reais você precisaria para comprar US$ 1, certo? Quantos reais você precisaria para comprar US$ 1? Hoje, pela cotação atual, você precisaria de R$ 5 para comprar US$ 1 americano, tá bom? E aí o que acontece? Esse cálculo a gente chega a partir do quê? A partir do cálculo da nossa taxa de câmbio, tá? Que a gente utiliza, né? A Petax. Você vai ouvir falar na sua prova através da nossa Petax, que eu já vou chegar nela lá, tá bom? Mas é só para você entender que câmbio é uma troca, né? É uma troca de moeda. Então a gente vai falar sobre a taxa de câmbio. O que você vai ouvir falar também na sua prova, tá? Vai ouvir falar em flutuação suja. Hoje nós temos a flutuação suja da seguinte forma: se a gente tem muito dólar em circulação e pouca demanda, certo? O nosso Banco Central vai lá e vai executar uma política monetária. Ele vai pegar o dinheiro da reserva e ele vai comprar uma parte desse dólar, certo? Que está em circulação para poder equilibrar a balança, certo? Ao contrário, também é verdadeiro. Suponhamos que a gente tenha muitos compradores, certo? E aí a gente tem pouco dólar. E aí a nossa reserva também, né, vai ser utilizada para vender dólar, para colocar dólar em circulação. Por quê? É a lei da oferta e demanda. Se a gente tem muitos compradores, certo? E pouco produto, a gente vai ter uma valorização do preço. Ou seja, o dólar vai se valorizar perante o real. E se a gente tem, certo? Ao contrário, muito dólar, certo? E a gente tem poucos compradores, aí o nosso real se valoriza e o dólar se desvaloriza, tá? Então, o que acontece aqui? Uma interferência, certo, do nosso Banco Central, que chama-se interferência por flutuação suja, tá? Por isso que tem esse nome, porque existe uma interferência nessa política de taxa de câmbio, tá bom? É só para você entender. Vai cair na sua prova, né? Pode cair lá falando, poxa, qual é a taxa que tem intervenção através de flutuação suja pelo Banco Central do Brasil, entendeu? É, aí a gente vai lembrar da nossa taxa de câmbio, porque tem uma interferência, tá? Flutuação suja é interferência do governo aí através do Banco Central, beleza? Então vamos lá, a taxa de câmbio é o preço de uma unidade monetária de uma moeda em unidades monetárias de outra moeda. Resumo é uma troca pela outra, tá? Então hoje a gente já viu o exemplo aqui, ó. A cada R$ 5 a gente consegue comprar US$ 1 devido à cotação, tá? E aí, de acordo com a interferência do Banco Central, certo? Nesse câmbio aí, né? E o cenário todo econômico que pode vir a favorecer ou não só necessariamente o Banco Central vai interferir comprando, tá? A gente pode ter uma desvalorização do real ou uma valorização do real frente à moeda estrangeira, tá bom? E a Petax é a taxa expressa, a média das taxas de câmbio praticadas no mercado interfinanceiro, e ela é divulgada pelo Banco Central. O que acontece? Para fazer essa diariamente, tá? Para você fazer uma cotação de compra de moeda estrangeira, né? Compra de dólar, você tem que usar uma taxa. Essa taxa é a nossa Petax. Então, diariamente, de repente você quer comprar dólar, você vai até o banco, você precisa saber qual é a variação que está sendo feita naquele dia ali para você comprar, se vai estar mais barato ou mais caro naquele dia, então usa-se a Petax, beleza? Todas as operações devem ter o registro obrigatório no SIS-Bacen pelas instituições autorizadas a atuar no mercado de câmbio, tá? Então, um resumo, tá?
Só para a gente deixar claro aqui. A gente falou então taxa de câmbio, que é a troca da moeda, tá bom? A nossa moeda real pela moeda estrangeira, tá? A PTAX, tá? Ela é a taxa de câmbio praticada diariamente, tá bom? Que vai utilizar como baliza para você fazer as negociações de mercado. Se você quiser comprar uma moeda estrangeira agora para poder viajar, você vai utilizar a PTAX como referência, tá? E aí nós temos o sistema de flutuação suja, tá? Flutuação suja, que é a interferência, tá, do nosso Bacen. Tá bom, gente? Basicamente é isso, não tem segredo. E se ficou dúvida, já fala com a gente aí novamente que a gente explica. Ou você volta aí e dá uma olhadinha no vídeo de novo, vai ficar tranquilo, tá bom? Até a próxima. Valeu!